Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 15 de junho de 2021, estamos chegando já no término da primeira quinzena, estamos já chegando na segunda quinzena do mês de junho. O tempo passa, mas as promessas do Senhor permanecem, mas a palavra do Senhor permanece sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Por isso que nós tenhamos aí, uma terça-feira maravilhosa, cheia de vida, a presença, o mover e a plenitude do Senhor sobre os nossos queridos, nossos familiares, nosso lar, todos aqueles a quem nós queremos bem, amamos, orando, clamando, intercedendo e também pelo nosso país, orando pelo nosso país, pelo Brasil, pelo nosso povo, por toda essa situação e principalmente o que o Senhor deseja falar conosco a respeito, Então é por isso que a gente está lendo de maneira sistemática, seletiva, carreirinha, linear, todos os dias um pequeno trecho da palavra do Senhor e pensando a respeito. Estamos no livro de Mateus, no capítulo 24, que começa sobre Jesus falando dos últimos acontecimentos, A chamada escatologia de Jesus, ou como eu chamo, o apocalipse de Jesus, E nós estamos lendo, aprendendo, desenvolvendo e nos colocando em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastora Mara, Deus abençoe a senhora e também todos os seus queridos, familiares, em nome de Jesus, estamos orando, clamando pela tua vida também, Pela tua recuperação completa, permanente, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar, estabelecer da sua palavra, da sua vontade, sobre a tua vida também, o teu ministério, nossos ministérios, a igreja sem paredes, em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e estamos falando sobre os sinais, E como Jesus fala aqui que é o princípio das dores. E por que o princípio das dores? Porque o princípio das dores, e com certeza, Jesus está fazendo aqui, usando a figura da gravidez, Quando está chegando no seu finalzinho da gravidez, que a mulher está começando a sentir as contrações. Isso não significa que o bebê vá nascer naquele momento, mas é um indício de que o nenê está para nascer. Então, o que Jesus está falando sobre o princípio das dores é exatamente esse momento. Não é um momento matemático, que como todo mundo quer saber, o dia, a hora, como começar, quando vai começar, não tem isso. E com certeza não haverá. Lembre-se de que o Senhor, e eu já falei para você em outras oportunidades, principalmente quando a gente estuda um pouquinho mais do Antigo Testamento, falando sobre principalmente Samuel, o que acontece com Saul, quando Saul vai consultar uma pitonisa e Saul sai das fronteiras de Israel e vai para uma região vizinha a Israel buscar a orientação de uma pitonisa. E a palavra do Senhor é incisiva. E Saul comete um pecado mortal aos olhos daquela situação, daquela circunstância. Por quê? Porque Saul queria saber o futuro. E saber o futuro, por puramente saber e buscar atrás o futuro, e ficar atrás do futuro, isso é natural de todo ser humano. Mas para aqueles que servem ao Senhor, é uma questão a ser repensada. Por quê? Daí, nós ficarmos assim, um tanto quanto, vamos dizer assim, um tanto quanto preocupados quando a pessoa fica atrás de profecias e profecias e profecias. Olha, vamos em tal fulano porque tem um profeta que vai, Então, qual é o perigo? É uma linha tênue, muito perigosa. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele abomina, vou repetir, o Senhor acha abominável, abomina aquele que vai em busca do futuro. Por quê? Quando ele vai em busca do futuro, uma coisa constatada, ele está inseguro.
Segundo, ele vai em busca do futuro porque ele está, aos seus olhos, quem vai buscar, num voo cego. E ele busca o futuro exatamente para saber como proceder, ou como pensar, ou como fazer, ou o que lhe reserva o futuro. Mas aos olhos de Deus, quem faz isso está diametralmente falando distante, né, da fé. E quando ele está distante da fé, significa que há um enfraquecimento, que era exatamente o que estava acontecendo com Saul naquela oportunidade. Se você lembrar da história, Samuel havia acabado de morrer e Saul precisava de uma palavra. Sendo que, antes da morte de Samuel, o Senhor já havia falado através de Samuel que o Senhor tiraria o reino de Saul exatamente por causa dessa falta de consistência de Saul dentro daquilo que o Senhor tinha como proposta de vida para Saul e para o povo de Israel, para o povo de Deus. Então, buscar o futuro foi uma atitude de insegurança e de pecado contra o Senhor. Poxa, se o Senhor está no controle, se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, e eu vou, entre aspas, me preparar para o futuro, mas buscando o futuro de uma maneira completamente irresponsável, o que vai acontecer? Eu estarei pecando contra o Senhor, eu estarei depondo contrariamente à própria fé, a minha própria fé. Querendo dizer com isso que eu não estou confiando no Senhor. É exatamente o pecado que eu chamo o pecado de essência de Adão e Eva, que não confiaram no Senhor. A questão não foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é o resultado. Isso foi que também é pecado, claro. O resultado foi pecado. Mas a questão toda foi a essência do pecado. Qual foi a essência? Desconfiar de que Deus poderia fazer. Desconfiar de que Deus não era aquilo que ele prometia que era, ou que fizera, ou que faria. Então, o pecado de Adão e Eva é o pecado que nós chamamos de pecado de essência, ou seja, o pecado ontológico. Por quê? Porque na essência de Adão e Eva, eles desconfiaram, eles apequenaram, eles trouxeram à condição humana a condição divina. E, ao invés de eles subirem à condição de Deus, no sentido de estar reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, estar precisando, necessitando da sua proteção, da sua preservação, reconhecendo que ele é o Criador, eles fizeram o contrário, que é exatamente quando a serpente indaga a Eva e fala: certamente não morrereis. Ou seja, Deus não quer que você tenha prazer. Deus está tolhindo a tua vida. E aí aconteceu o que aconteceu. Então essa questão de ficar rebuscando, ou tentando rebuscar, ou conhecer o futuro de uma maneira humana, isso é completamente abominável. A Bíblia deixa isso muito bem claro, que Deus não queria prognosticadores, não queria pessoas que enxergassem o futuro, ou que tentariam enxergar. Toda sorte de todas essas crendices populares que já existiam naquela época, Deus abominava, Deus não queria. Então, quando eu percebo, ou você, nós todos, que a pessoa fica muito atrás de profeta, de querer saber o que vai acontecer no futuro, olha, né? Olha o que está acontecendo, sabe? Deus quer falar algo com você e tal. Olha, muito zelo e muito cuidado, porque sem querer a gente pode estar andando por um caminho de pecado. E o pecado aqui não é o fato de buscar o profeta, ou buscar o prognosticador, ou o cartomante, ou sei lá o quê. A questão toda é que na minha relação com Deus ela está fragilizada. Eu não estou confiando que Deus é suficientemente grande
para levar, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para levar a minha coroa da vida até o final. E tudo aquilo que está ocorrendo e se manifestando na minha vida hoje, existe uma constatação. Quer dizer, pelo menos eu deveria entender que existe uma constatação. Qual é? O Senhor está no controle. Simples assim. Exatamente o que fala Davi, exatamente o que fala Jó para sua mulher, né? Jó fala para sua mulher, lá no comecinho do livro de Jó, lá no capítulo 2 de Jó. Davi exatamente a mesma coisa, quando os seus soldados querem matar os parentes de Saul, que estão apedrejando Davi pelo caminho, e Davi responde para os seus soldados, e os seus soldados falam para Davi, quer que nós matemos a todos aqui ao fio da espada? Davi falou, não, eu não recebi o bem do Senhor, eu também não posso receber o mal do Senhor. Ou seja, Davi atribuía a Deus até mesmo aquele momento, ele colocava tudo diante do Senhor. O Senhor está no teu controle. O Senhor é o detentor de todas as coisas. E o Senhor é o detentor da minha vida. Se eu estou vivendo bem ou se eu estou vivendo mal, pertence ao Senhor decidir. Cabe ao Senhor determinar o que vai acontecer comigo. Pronto. Então havia essa consistência, havia essa disposição. E quando nós lemos a palavra do Senhor sobre os últimos, ou o princípio das dores, que a gente está falando sobre o princípio das dores, é por isso que não existe uma data. E essa data é como, se for falar em data, é como a mulher nas dores de parto. Ela começa com uma contração, espera um tempo, vem uma outra contração, e essas contrações elas vão se abreviando o tempo entre as contrações. Então, todos sabem, a mulher e todos que estão ao seu redor estão sabendo que ela vai ter nenê. E esse nenê está para nascer, conforme as contrações ficam menos espaçadas. Então não tem um tempo. E aqueles que falam sobre tempo, já fica com o pé atrás, porque alguma coisa está acontecendo. Porque a Bíblia fala que o Senhor não deu a conhecer esses dias, mas que tem como nós aferirmos que está próximo, tem. Então quando eu for ler aqui, agora, eu vou falar de uma maneira muito interessante sobre o princípio das dores a partir e por causa daquilo que Nabucodonosor fala do seu sonho a José. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante. Diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja que os discípulos não pedem tempo. Eles pedem um momento, uma atmosfera. Quando a gente vai saber? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quando Jesus fala eu sou Cristo aqui, é lógico que, claro, o texto está falando eu sou Cristo, então as pessoas podem entender aquela pessoa que fica falando eu sou Jesus Cristo e tal. Tá bom, existe esse extremo? Existe. Mas eu sou Cristo aqui também no sentido de ser um discípulo de Cristo. Ou então eu poderia chamar de um Cristo pequeno, né? Aí você vai falar, não, então ele está se autodenominando Cristo, Jesus Cristo. Não. Na cultura, não. É um pequeno Cristo. Daí vir a palavra que descende da palavra Cristo, que é cristão. Cristão, o que é, numa tradução livre? Pequeno Cristo.
tá? Então eu sou Cristo, e enganarão a muitos, não é apenas aquela pessoa que se identifica como Jesus Cristo de fato. Também vai existir essa loucura? Também vai existir. Eu já falei para você que o Estado de Israel tem dentro do Ministério da Saúde deles lá, tem um grupo de profissionais, multiprofissionais, num ambiente, num hospital, né, tipo uma casa de repouso, porque toda semana, desde a fundação de Israel, né? Israel foi fundada novamente em 1949, se eu não me engano. 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, 1948 teve a eleição da ONU daqueles que seriam os porta-vozes dos países e tal. Eu acho que é 1949, maio de 49, se eu não me engano. Então, a partir desse tempo, no primeiro ano de Israel, da sua fundação, em 1949, já precisaram, né, ter um hospital, uma clínica, só para cuidar daqueles que se dizem Jesus Cristo. E toda semana, pelo menos, desde aquela época, aparece alguém lá falando que é o próprio Jesus Cristo. Então isso existe? Existe. Há uma constatação do próprio país, do Estado de Israel, né? O Ministério da Saúde de lá que cuida dessas pessoas. Então existe. Mas ainda é uma coisa muito distante, né? A pessoa fala assim, poxa, esse cara está endoidecido, né? Ele não está... Mas eu sou Cristo no sentido de ser vamos dizer, um cristão ranqueado, um cristão com patentes, né, com divisas diferentes. Né? Então eu sou Cristo, ou seja, eu sou uma pessoa parecidíssima, eu faço exatamente o que ele faz, não querendo se sentar no trono de Cristo, mas vamos dizer um nível abaixo, tá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então é exatamente o momento que nós estamos passando. Aí você vai perguntar para mim, então você está falando que já é o princípio das dores? Aí eu respondi para você ontem. O princípio das dores começou na destruição do templo. Ué, mas já estamos há 2000 anos. Já estamos na nossa temporalidade. 2000 anos. Para uma lógica eterna, não significa nada. 2000 anos, 2 dias, 200 anos é a mesma coisa. Mas nós percebemos que essas contrações estão estão cada vez mais próximas umas das outras, não estão tão espaçadas como estavam antigamente, como a mulher grávida. As contrações estão mais próximas. Os espaços entre as contrações estão diminuindo, principalmente nesse tempo. Por quê? Porque você percebe o que aconteceu com a própria Jerusalém. Quando foi noticiado no mundo inteiro que Jerusalém estava próxima de instaurar ali a imunidade de rebanho, porque é um dos países mais adiantados na vacinação de toda a população, aconteceu aquele problema do pisoteamento de pessoas religiosas ali, de uma reunião de ortodoxos numa festa muito grande que existe lá, e a partir daí começou o conflito, esse conflito mais recente do Hamas em relação a Israel. Já é a guerra de Israel com todos os países árabes? Não, mas são rumores. Jesus pontua como rumores. Então nós vivemos um tempo, uma geração de rumores em todos os níveis, tá? Em todos os níveis. É só você, um intercessor, sempre falo para você, o intercessor é aquele que tem a Bíblia de um lado e o jornal do outro. Por quê? Porque a revelação, fazendo alusão a Neemias, capítulo 1, quando Neemias manda o seu irmão, né, procurar saber como é que está a terra dos seus pais, sendo que Neemias não havia conhecido ainda a terra dos seus pais, Neemias já nasceu como escravo.
mas ele pede para Hanani, o seu irmão, ir até aquela região para saber como estava a terra dos seus pais. Então Neemias tinha uma revelação espiritual, algo que Deus estava colocando no seu coração, um gemido inexprimível que o Espírito Santo estava compartilhando com Neemias pela terra, porque a Bíblia fala que Neemias chorou e jejuou e orou e clamou ao Senhor pela terra. E ele frisa bem, a terra dos meus pais, da sepultura dos meus pais. Então, nós temos que ter essa visão de intercessor. Uma revelação espiritual, um sentimento, uma atmosfera, algo que está acontecendo ao nosso redor, não tem como falar que não. Os de fora e os de dentro estão sentindo. E também existe essa coisa espiritual. E também tem a própria revelação em si. Então vamos lá. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Já te expliquei. Nação contra nação, reino contra reino, que significa qual a diferença. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, por testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então Jesus não está falando como uma ordem cronológica os acontecimentos. A impressão que dá, aí é a minha impressão, tá? Não tô colocando, né, sob a responsabilidade de ninguém. Eu estou falando que não são acontecimentos cronológicos, primeiro isso ou primeiro aquilo. Mas o que se tem aqui é uma visão de algo que está acontecendo quase que simultaneamente. Acontecimentos conjuntos em vários lugares. A mesma coisa. É o terremoto, é o abalo sísmico, de maneira mais, vamos dizer, mais abreviada nos espaços dos terremotos. É a fome, de uma maneira generalizada, que é o que está acontecendo até mesmo nos países considerados de primeiro mundo. É rumor de guerra, não é a guerra, é o rumor da guerra. São os conflitos de nações e reinos, né? Por exemplo, vou te dar outro exemplo de reino, só para a gente conversou sobre tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Cada um tem o seu reino, e esses reinos atravessam as fronteiras geográficas, é um reino só. E assim vai. Por exemplo, o reino chamado de direita, que tem uma filosofia puxada mais do lado direito da política. É um reino. O reino da esquerda é um outro reino. Você está me entendendo? Foge aos territórios. Foge à matemática natural, normal, que é a geográfica. É uma outra maneira de se traçar, né, o poderio bélico, militar e político da nossa Terra, do planeta Terra. E isso fica muito claro. China e Rússia, né? Os países chamados do ocidentais, os países chamados democráticos, em relação aos países chamados como de ditadura. Não vou discutir agora se é mais para a direita, mais para a esquerda, não é o fórum de discussão, mas apenas para você entender o que é reino. Então você vê um reino contra outro reino, ou pelo menos conflitando. Haja vista nessa reunião que está tendo agora, a chamada reunião da OTAN, que
vem antes, né, foi precedida pela reunião dos 7. Dos 7 mais, se eu não me engano, 2 ou 3 países convidados, que foi África e que foi um outro país que eu não lembro qual é. Bom, enfim, mas se reuniram esses dias aí. Então você tem toda uma conjuntura, e eles fizeram uma carta, se eu não me engano, ontem, falando da preocupação deles em relação à China. Então não é guerra, não é conflito, é rumor. Jesus pontua rumor. Exatamente para que nós, servos de Deus, aprendamos a enxergar, como Jesus fala, olhai para o campo. Então é para nós enxergarmos, não é matemático. É isso, é aquilo, é daqui 2 dias, é daqui 1 ano, não. Mas é para nós enxergarmos o que está acontecendo. Mas esses países que são considerados países de potência bélica, aliás, eles decidiram a porcentagem do investimento bélico em todos esses países, nessas reuniões de ontem e antes de ontem. Então você vê rumor. Do outro lado, nós aqui percebemos que houve uma intervenção de Estado. Rumor, não é ainda uma intervenção, mas um rumor. Por quê? Porque as igrejas foram tolhidas nas suas reuniões, foram tolhidas nos seus cultos, por causa, claro, os protocolos. Ninguém está falando para ir contra, nos preparando, exatamente, nos preparando, minha tia Alzira, exatamente, é isso mesmo. Então, você tem os cultos tendo a sua interferência pela primeira vez em toda a história do Brasil, né? Nunca teve isso, mas agora está tendo. Aí você vai falar, mas por causa da pandemia, tudo bem, mas que houve uma interferência, houve. Né? O Estado determinando se vai fechar ou se vai abrir. Qual a porcentagem de pessoas que tem que ter. Eu, do meu lado, eu vejo isso como saudável. Mas você tem uma constatação. Um sintoma de alguma coisa que é um rumor. Do outro lado também, você teve uma das últimas reuniões do presidente Bolsonaro. Isso está na internet, está todo mundo aí passando um para o outro, né? Tá pelo WhatsApp, inclusive. O ministro hoje, o ministro da Educação, não sei o nome dele, mas eu sei que ele é evangélico, ele é um pastor presbiteriano, e eles começaram a reunião em oração. E tá na internet, tá divulgado aí, né? De maneira pública. Né, está divulgado ele orando, falando até algumas palavras em hebraico, falando sobre reunião, sobre comunhão e abençoando aquela reunião do Bolsonaro e seus ministros. Então, quando você olha uma coisa dessa e você vê tudo que está acontecendo, você percebe o quê? Por exemplo, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então você tem isso que nós estamos fazendo aqui agora. É uma liberdade maravilhosa. Você liga no YouTube, você liga no Instagram, você liga no Facebook e tem centenas e milhares de pessoas lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, falando as coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Agora é que vem aquilo que eu falei sobre a visão, sobre o sonho de Nabucodonosor que José interpretou. Não vou ler porque a gente já conhece. Eu não vou ler, qualquer coisa depois você leia lá na tua meditação pessoal. Mas o sonho consiste no seguinte: as primeiras 7 vacas são as 7 vacas gordas, que é o momento em que o Egito precisa se preparar, aumentar os celeiros, colocar muita comida, né, reservada, estocada, silos altos, grandes, poderosos. José mandou aumentar os silos, os galpões
né, que guardavam cereais, ele mandou aumentar, multiplicar esses galpões exatamente para guardarem aqueles cereais por causa das 7 vacas magras, ou melhor, dos 7 anos que viriam imediatamente em seguida aos 7 anos das vacas gordas. Então é esse momento que nós estamos vivendo. Agora aí você vai me falar, então é 7 anos? Não, não tem nada a ver com determinar ano ou tempo. Talvez nem seja na nossa geração, ou talvez seja amanhã. Mas o que Deus está colocando através de Jesus aqui é exatamente essa consciência de que nós devemos fazer o nosso melhor nesse momento, nos aprofundando na palavra, nos aprofundando não em qualquer doutrina ou dogmas de igreja, de placas, mas nos aprofundando na doutrina bíblica, aprendendo muito mais de Deus do que a gente aprendeu até hoje, desenvolvendo hábitos que são necessários, porque haverão dias que esses momentos não acontecerão. Essa liberdade toda que nós temos, segundo a palavra do Senhor, vai chegar um dia que não vai ter mais. Mas como nós estaremos? Qual será a nossa maneira de enxergar todo esse momento? Então o que nós vivemos hoje são rumores. Eles chamam de conflitos de narrativa, que são pessoas falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que em tudo isso, nós precisamos nos capacitar na nossa relação com o Senhor, na nossa relação com a sua palavra e na nossa relação como comunidade, como reino, como representação oficial, física do reino dos céus aqui na terra. Então é um momento de zelo, cuidado, de atenção sobre tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas sempre lembrando que Jesus voltará. Jesus está para voltar. E essa pandemia é a prova disso. Nunca mais o planeta Terra será o mesmo. Ah, mas já foi assim em pestilências ou pandemias passadas? Foi, mas agora está diferente. Alterou completamente a geografia do mundo. Alterou completamente a capacidade financeira do mundo. Ainda estamos em tempos de vacas gordas? Com certeza. Mas o que está parecendo é que virão dias muito mais sombrios. E eu não estou aqui profetizando, ai, meu Deus, e agora? Não, nada disso. Eu só estou falando que como um povo, representante do povo de Deus, eu preciso não apenas trabalhar isso na minha vida, como nas nossas vidas, como na nossa casa e a nossa família, nossos filhos, nossos queridos. Por quê? Porque não está um tempo tão agradável assim. Claro que a gente carrega a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o momento, ele é um momento muito mais, vamos dizer, de zelo, de priorizar as principais coisas, seja na nossa relação pessoal, interpessoal, seja na nossa relação com Deus, na nossa relação como comunidade, como igreja. Por quê? Porque nós estamos, possivelmente, às portas de um momento crítico. Um momento em que a firmeza da igreja, a verdadeira identidade da igreja, a força da igreja e, por conseguinte, a integridade da família, a integralidade do lar, a retidão de um servo de Deus serão colocados à prova. Como nós rumores, ainda não é a totalidade, mas como nós estamos sendo colocados à prova hoje.
Quem de nós aqui não tem conhecidos próximos, ou até familiares, que nós perdemos nessa pandemia? Quem? No Brasil inteiro, agora estou falando entre nós, mas também falando no Brasil inteiro. Quem? Então isso me remete quando eu fui lá para a África, lá naquele tempo quando o conflito armado tinha acabado, e eu fui lá com uma equipe da igreja a qual eu pertencia na época, para nós fazermos a marcha para Jesus ali, naquele tempo, naquele momento. Todas as famílias dos africanos daquela região, todas tinham perdido 1, 2 ou 3 pessoas para a guerra. Agora isso não é mais de um continente, não é mais de um país, é de todos os países. Daí eu falar para você que não precisa da Terceira Guerra Mundial, como alguns livros, né? Alguns livros românticos, algumas novelas, falando do sinal dos tempos da Terceira Guerra Mundial. Primeiro que a Bíblia não está falando dessa Terceira Guerra Mundial. Eu pelo menos não encontrei até agora. Pode ser que venha alguma revelação amanhã, pode ser. Não tô fechando sobre aquilo que está em aberto ainda. Mas que não existe nada a respeito da Terceira Guerra Mundial, não existe. Porque o mundo jaz no maligno, não precisa de uma terceira guerra para ser destruído. Mikhail Gorbachev já falava em 1985 que o armamento que os países de primeiro mundo, principalmente os países que pertencem à OTAN, né, principalmente esses países, tinha armamento suficiente para destruir o mundo, né, transformar o planeta Terra em cinzas pelo menos 14 vezes. Isso lá em 1985. Imagina como que está hoje. Então não precisa de guerra mundial. Haja visto o que está acontecendo com a pandemia. Basta um organismo microscópico, que até outro dia ninguém nem sabia quem era. E em 2 anos, veja só o que ele fez. Com toda a tecnologia, com todo o conhecimento científico, abalou a economia, abalou as famílias, abalou a sociedade, abalou a cultura, abalou a educação, abalou as indústrias, o comércio, abalou todos os sistemas econômicos, industriais, comerciais, abalou tudo. Em 2 anos, precisou de 2 anos para fazer aquilo que se pensava até então que só poderia ser por uma guerra. E não é uma guerra. É apenas uma pestilência. Apenas não, né? Estou falando de maneira, né, até irresponsável falar que é apenas. Não é apenas. Mas é o que está acontecendo. Então, nós como servos de Deus precisamos nos preparar. Por que nos preparar? Porque Jesus pode voltar hoje, amanhã, ou eu posso morrer hoje ou amanhã. Então eu tenho que me preparar, porque a palavra fala que eu preciso estar atento, e que é exatamente o aviso e o alerta de Jesus. Há rumores. Nós vivemos uma geração de rumores. Fake news, como dizem por aí. Nós vivemos uma geração que não se tem mais a certeza de nada, e até mesmo a verdade absoluta, que é a única verdade, que é a palavra de Deus, ela está sendo relativizada nos púlpitos, nas pregações, nas ministrações, nas doutrinas. Sabe quantas igrejas se abrem, pelo menos aqui na nossa grande região, no continente americano? Sabe quantas igrejas se abrem, dizem por aí? 5 igrejas por dia, todos os dias, há mais de 10 anos. É muita gente falando, é muita gente lendo, mas do outro lado é muita gente fraca, é muita gente com evangelho que não é evangelho, com Jesus Cristo que não é o verdadeiro Jesus Cristo. Colocando doutrinas goela abaixo do povo que não tem nada a ver com a Bíblia,
que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e não é nem revelação, porque se fosse revelação ela estaria conectada à palavra, concorda? Primeiro vem a palavra, depois a revelação, não é primeiro a revelação e depois a palavra. Essa lógica, ela está se perdendo. Então, a cada dia que passa, você tem mais pregações onde, desculpe, eu recebo a revelação, aí eu vou procurar na palavra o que essa revelação está dizendo. Não, ao contrário, primeiro tem a palavra e depois a revelação vem em seguida. A ordem dos fatores alteram completamente o produto nesse sentido. Então é nesse momento que nós temos que pensar, colocar tudo isso diante do Senhor. E isso que nós estamos fazendo aqui é muito saudável. Por quê? Porque temos a liberdade, ainda temos toda a liberdade. Diz aqui o Senhor Jesus, será pregado esse evangelho do reino, o evangelho do reino, não é o evangelho das pessoas, é do reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, a todas as nações então virá o fim. Então é tempo de pregar o evangelho, é tempo de nos fortalecermos, fortalecendo as nossas casas, os nossos lares, os nossos filhos, a nossa família. O que Daniel responde no momento lá crítico da sua vida? Ele fala assim, eu não posso deixar de fazer aquilo que os meus pais me ensinaram. Daniel havia sido castrado, havia perdido a sua casa, havia sido despatriado, ele havia sido tirado da sua terra, um adolescente de tudo. De repente ele é levado para um palácio, com todas as iguarias, com tudo aquilo que um adolescente na sua geração poderia pensar ou sonhar. E ele, como adolescente castrado, um homem castrado naquele tempo, nunca mais subiria ao trono, nunca mais seria considerado, entre aspas, como um homem, nunca mais contrairia família. E nem por isso ele ficou choramingando, ou ficou amargurado, ou ficou cheio de, vamos dizer, de problemas, de sentimento, de ressentimento, de amargura, não. Pelo contrário, Daniel se fortaleceu junto com seus amigos mais e mais. Então é esse momento que nós temos que nos prepararmos para aquilo que se avizinha. Vai acontecer agora? Não sei. Mas que os rumores estão muito fortes, estão. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo diante do Senhor? Amanhã tem mais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. O Senhor é Deus maravilhoso, porque a tua palavra diz que em tudo o Senhor preservará e o Senhor reservará para aqueles que o amam, para aqueles que amam a tua palavra. O Senhor os colocará no alto e sublime monte, representando proteção, representando defesa, representando suprimento, representando vida. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do teu altar, para que nós estejamos cada vez mais habilitados a vivermos essa vida que o Senhor tem por sobre nós, nossa vida, nossa casa, nossos familiares, nossos queridos, em meio a toda essa situação, nós estarmos em Porto Seguro, na terra de Gósen, e diante do teu altar, da tua presença. Derrama-te sobre cada um de nós. Nós te clamamos em nome de Jesus. E agora, Deus, eu coloco a vida do nosso país, o nosso Brasil. Eu acabei de falar agora uma cena muito marcante. Um presidente da República começando uma reunião ministerial junto com seus ministros em oração. Fala muito, diz muito a tudo aquilo como resposta de oração de irmãos de anos e anos e anos. Irmãos da Assembleia de Deus, irmãos da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, irmãos pentecostais, irmãos históricos, protestantes, evangélicos, das comunidades.
Quantos e quantos e quantos não oraram ao Senhor há décadas e décadas e décadas, para que um dia eu pudesse ter essa cena. E muitos desses irmãos já estão na glória, já estão na tua presença. Mas o resultado da oração deles tem se manifesto sobre a nossa terra, tem se derramado sobre o nosso país. Senhor, e nós aqui hoje, a nossa geração, qual é a nossa responsabilidade? Como procedermos e agirmos pelo nosso país, pela nossa terra? Como falarmos, como orarmos, como nos posicionarmos, como nos derramarmos? Senhor Deus de poder e maravilhas, derrama-te. Tem misericórdia do nosso país. Operacionaliza a tua palavra. Vem com a tua salvação, com o teu senhorio. Derrama-te, ó Deus, com a tua razão, com o teu bom senso sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. O Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E nós vivendo uma nova etapa. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre os nossos queridos que estão aqui, nossos familiares, primos, tios, minhas tias que estão aqui, sobrinhos, filhos, netos, genros, noras, tua glória, tua presença, meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, derrama-te sobre cada um, os familiares do Bispo Antônio, da pastora Mara, de todos que estão aqui, da Amanda, a presença, o poder, o mover, ó Deus, curando, visitando, restaurando, ó Deus, em nome de Jesus, a tua plenitude, trazendo vida, renovando, reconstruindo, restituindo, restaurando a saúde, visitando nervos, coração, pulmões, órgãos, visitando olhos, ouvidos, tireoide, células. Move-te, ó Deus, purificando. Move-te, ó Deus, restaurando. Circulação sanguínea, plaquetas, taxas. Derrama-te com a tua saúde. Vem com a tua graça. Move-te dos céus, visitando, curando, renovando, restituindo. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E que nós tenhamos uma terça-feira maravilhosa. A alegria do Senhor seja a nossa força. A alegria do Senhor possa ir à nossa frente. E em tudo que nós fizermos, nós sentirmos a tua presença, a tua graça, a tua plenitude de vida, de disposição, o cumprimento das tuas palavras e das tuas promessas. O nosso trabalho, a nossa prosperidade, o nosso sucesso, ó Deus, em nome de Jesus, e nós daremos toda a honra e toda a glória ao Senhor, e nós te louvaremos sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, fiquem na paz, a cura, a saúde do Senhor derramando sobre cada um, pastora Mara, Bispo Antônio, todos que estão aqui vivendo a saúde do Senhor, vivendo a vida abundante, o limiar do templo sendo aberto para que as águas curadoras do Senhor se apoderem de vocês. Também vossos lares, vossas casas, vossas famílias, em nome de Jesus. Um beijo para você e até amanhã, quarta-feira, 10 horas. Fica na paz. Ó, dá teu joinha, dá o teu coração, compartilhe, vá lá no YouTube, se inscreva, Facebook, Instagram, é aquilo que eu te falei. Não tem como. Nós temos a liberdade, então vamos viver essa liberdade. Já diria o filósofo antigo, né? A maior prisão do homem é a sua própria liberdade. Puxa vida, que frase! Valeu, um beijo para você, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau.